Teste hoje de manhã. Boa noite, internautas. Mais uma live, a quarta do dia e hoje com um convidado especial. Aí vocês vão falar, mas só tem convidado especial? Aqui só vem convidado especial. Quem não é especial vai para outras. Aqui só vem gente especial. E nós já estamos aqui do meu lado direito, mas para vocês do lado esquerdo, o nosso companheiro Ariovaldo. Tudo bem, Ariovaldo? Tudo bem, Hélio? Como é que estamos aí? De pandemia, de isolamento e de proteção à saúde. É o que nós precisamos nesse momento. Deixa eu apresentar aqui corretamente os nossos convidados. Nós temos aqui um protocolo ali, né? Ali que é da PUESP, mas vamos colocar aqui direitinho. Opa, aqui o nosso convidado. Antes disso, a gente vai pedir para o pessoal que está entrando na live agora compartilhar essa página. Vai lá compartilhar, compartilhe nas suas redes sociais. No Facebook, nos sigam lá no Instagram, no Face, @Sindicato Químico SP e @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, @QuímicosSP e @Hélio.Rodrigues13. Vamos discutir hoje com o Ariovaldo aqui a questão da pandemia e as ações da Central Única dos Trabalhadores. Bom, Ariovaldo de Camargo, conhecido mais como Ari, é professor da Rede Pública Estadual de São Paulo. Ari é como é chamado no movimento sindical. Opa, deu uma falhadinha aqui no movimento sindical. É filho de comerciantes e sempre estudou em escolas públicas. Em sua formação profissional, cursou além de matemática, com ênfase em ciências físicas e biológica, pedagogia e também engenharia civil. Seu sindicato de base é a PUESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, e que durante quase 20 anos, até 2017, foi membro da direção da entidade. Em 2015, foi eleito secretário adjunto de Relações Internacionais da CUT, Central Única dos Trabalhadores, para a gestão 2015-2019. No último congresso foi eleito para estar à frente da Secretaria de Finanças da CUT Nacional até 2023. Uma tarefa bem fácil essa, né, Ari? Você sabe que cuidar do dinheiro dos outros é mais fácil do que o da gente, né? Porque como eu não tenho, então do meu eu não sei como fazer, mas o dinheiro dos trabalhadores a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho, porque de fato é uma responsabilidade muito grande ser secretário de Finanças da Central Única dos Trabalhadores no período agora sem imposto sindical, né? E a gente sabe muito o que significou na vida do nosso sindicato. Exatamente. Você, um canil invadiu a sua residência aí, Ari? Rapaz, aqui tem dois cachorros aqui, na verdade tem um casal, né? Que cada vez que passa alguém de bicicleta ou alguém aqui na frente da minha casa é um escândalo, é um terror. Só tá tendo um barulhinho de mexida, não sei o que que é, Ari. Pode ser a transmissão aí no seu áudio. Mas vamos lá começar a falar aqui. São Paulo, viu, Ari? Hoje foi um pouco anunciado. Amanhã o prefeito e o governador de São Paulo vai fazer um anúncio sobre as restrições que vão começar a partir do dia 10. A gente achava que dia 10 teria um quadro mais favorável para sair da pandemia, mas os dados não são favoráveis para que isso ocorra e nós estamos diante de um aprofundamento aqui na ação do Estado com relação a manter as pessoas em isolamento social, como você bem falou no começo aqui, a importância da gente estar isolado, estar no afastamento social. Você viu essa matéria, Ari? Você já acompanhou ela no final Vi, do...
estava acompanhando agora no final da tarde, tem uma série de medidas que o governo de São Paulo, que por mais diferença de opinião política que a gente possa ter, tem enfrentado esse debate do isolamento social com uma cautela necessária que um representante do Poder Executivo precisa ter, muito diferente do que tem ocorrido nacionalmente, pelo menos no estado de São Paulo. A condução sobre esse terrível momento que nós estamos passando tem sido, de uma certa forma, mais assertivo do que nacionalmente, o que leva efetivamente a uma crise de identidade, podemos assim dizer, né? Porque por mais que tenha buscado ações efetivas, o fato é que, mesmo assim, a capital de São Paulo e o estado de São Paulo tem um número muito grande de mortos já e de contaminados, e que os estudos apontam que, se a gente não aumentar o número de isolamento, de pessoas em isolamento social no estado de São Paulo, nós podemos chegar a mais de 40 mil mortos no período de 2 meses, o que significaria, eu estou em Ibitinga atualmente, né, por conta do isolamento social da minha casa aqui em Ibitinga. Para você ter uma ideia, significaria sumir do estado de São Paulo um município mais ou menos do porte da minha cidade, o que significa muita gente podendo ser vítima do Covid-19 se a população também não der a sua contribuição no isolamento e permanecer em casa, não continuar com esse deslocamento de quase metade da população saindo às ruas, o que efetivamente não ajuda nesse controle da transmissão do vírus, né? Porque o grande problema não é a transmissão do vírus, que já é um problema. O problema é quando não tiver mais leitos para que as pessoas possam ser atendidas, e já está entrando em colapso alguns municípios de São Paulo no que diz respeito ao atendimento, né? Principalmente no entorno de São Paulo, e mesmo na capital, já vários bairros em que já não há mais leitos de UTI para atendimento da população. Isso que é grave, porque passa a ser um momento em que o hospital vai começar a ter que escolher quem é que vai poder ter atendimento e quem é que vai ter que morrer, né? Porque efetivamente é isso que vai acabar acontecendo se não tiver leitos hospitalares a contento, né? O Ari, nosso papo pode tomar 2 caminhos. Eu acho que ele vai ter que tomar 2 caminhos, a minha proposta, e você fica à vontade para divergir, que isso aqui não é entrevistador, aqui é um dirigente sindical. Na sua live de número 70, nós estamos acontecendo hoje, Ari. Tentando entender esse panorama dentro da ótica da classe trabalhadora. Nós precisamos falar um pouco da POESP, dos profissionais da educação que estão com esse negócio do IAD, aí da IAD, da educação à distância, que a gente está vendo que tem por trás uma grande manobra. Eu queria que você falasse sobre ela. A outra coisa é sobre a ação da Central Única dos Trabalhadores. Eu sei que a Central tem se reunido constantemente. Falar um pouco desse 1º de maio, um pouco diferente, mas foi um 1º de maio que movimentou. Qual é a sua avaliação que você tem sobre ele? As medidas provisórias, né, que virou um artigo recente. A gente teve com a Magda Biavasca aqui conversando com a gente, a doutora Magda, falando sobre todas as medidas provisórias, que bem ela relatou num artigo que ela fez, junto com mais uma companheira, depois eu pego o nome dela aqui, que trata de um atentado à razão humana, né? Então, é isso, Ari. Toma os caminhos, mas nós vamos ter que tomar os 2 para a gente conversar, porque você integra a executiva da Central Única dos Trabalhadores e tem muito para falar, porque vocês se reuniram bastante. Escolhe o caminho e vamos lá, vamos para a prosa. Não, vamos lá, aquilo que você quiser explorar inicialmente. Óbvio que essa questão do ensino à distância, ele ganha a cada dia que passa mais importância do ponto de vista das novas tecnologias, ou seja, de colocar as novas tecnologias a serviço, tá certo? Da humanidade, que possa construir caminhos alternativos para aqueles que não conseguem, por um motivo ou por outro, ter o ensino presencial. Isso é, de fato, algo que nós estamos experimentando, essa novidade, na formação de algumas áreas específicas.
efetivamente, nós não podemos transformar o ensino à distância em um produto a substituir o ensino presencial. Essa é a grande diferença de opinião que temos nós, educadores, com os governantes. E precisamos ter muita cautela na introdução desse mecanismo nesse momento de pandemia, para que daqui a pouco, passado esse período mais crítico, os governantes se utilizem dessa ferramenta que agora é emergencial, para que a gente possa dar continuidade aos estudos dos nossos alunos, para passar a substituir a presença física do professor e do aluno no ambiente escolar por algo que seja de um panorama que eles estão implementando agora com toda dificuldade, inclusive, porque é muito diferente você tratar uma escola e alunos, por exemplo, do colégio Objetivo, do colégio Salesiano, do colégio Anglo, ou seja, dos principais colégios que estão no entorno da Avenida Paulista, que tem uma clientela, que tem internet de primeiro mundo, com alta velocidade e tudo mais. Esse conjunto é muito fácil você adaptar determinadas condições para essa clientela, o que é diferente daqueles alunos que moram mais distante do centro da cidade, onde a internet não chega, se chega, chega com qualidade ruim, e uma parcela significativa desses nossos alunos que têm menos condições de acessar a esses mecanismos de informática e tudo mais, sequer tem instrumentos em casa que possam ter atendimento para esse fim específico, que é a utilização do ensino à distância durante a pandemia. Evidentemente que essa condição ela não pode prosperar, e ela não tende a prosperar porque nós estamos vivendo um conjunto de pessoas que estão sem nenhum atendimento escolar, inclusive sem nenhum atendimento alimentar, porque muitas das nossas crianças que moram na periferia das grandes cidades têm como principal alimentação do dia a merenda que eles consumiam. Nesse momento estão sendo impedidos de ter aula presencial, qualquer tipo de aula, porque não tem mecanismos para que possa chegar até eles o ensino à distância, e até mesmo a questão de alimentação necessária para que eles possam ter condições, no mínimo, suportável de vida, né? Porque efetivamente as condições não são as mesmas para o conjunto das classes sociais que nós temos no nosso estado, e em especial nas periferias das grandes cidades. E só para complementar, se é que precisava de complemento, aqui a gente quer falar também, né? Ari, eu tive com o Luiz Fernando, diretor do Instituto Federal de São Paulo, aqui da região de São Miguel Paulista, uma região que tem no seu entorno. São Miguel Paulista tem um núcleozinho mais desenvolvido, mas a periferia de São Miguel Paulista é das periferias de São Paulo bastante, com muita gente pobre. E ele foi fazer um levantamento para saber se conseguia, se os alunos conseguiriam assistir algum tipo de aula por internet. Aí ele viu que não tem condição de fazer aula à distância, porque a periferia, os alunos que estão na periferia, além de ter uma internet de baixa qualidade, eles não têm acesso mesmo. E nós estamos falando do Instituto Federal de São Paulo, que é uma escola de ponta que você conhece muito bem. E é muito legal você falar isso, porque você é um cara que tem uma formação técnica, assim, técnica no sentido de técnicas de produções, etc., mais o mundo tecnológico, digamos assim, também tem essa constatação que não dá para fazer por causa de uma questão social, da tão falada aqui nessa live nossa, da desigualdade social, né? A profunda desigualdade social que tem. Mas bora aí, toca aí, vamos lá. Não, porque se a gente pegar o exemplo, eu tenho acompanhado algumas das suas lives, principalmente à noite, quando eu não estou em reuniões. Eu gosto muito de ficar me apropriando de determinados debates, determinadas informações, e aí um elogio à ação que você está desenvolvendo, porque traz as mais variadas formações para um debate que é importantíssimo nesse momento, tá certo? Que é em especial essa questão de combate ao coronavírus e fazer com que as pessoas possam ter o isolamento adequado, que possam ter a sua prevenção tão necessária nesse momento. E o que acontece, vez ou outra, e olha que nós não estamos falando de alguém que está distante do centro de São Paulo, que está em condições precárias de internet.
Você tem uma boa internet, você está num lugar em que, em tese, deveria funcionar. E ainda assim, de vez em quando cai, demora, a gente tem dificuldade de retomar, coisa e tal. Imaginemos nós, então, o que significa isso num lugar onde as pessoas têm muito, mas muito distante das condições que nós temos para realizar essas nossas atividades, esse nosso diálogo nesse momento, que a internet no nosso país já não é uma coisa de primeira qualidade, é uma coisa espetacular, e no momento em que está todo mundo em casa, em home office, utilizando muito dessa ferramenta, piora muito o tráfego de dados através das redes sociais, o que certamente coloca ainda um grau de dificuldade muito maior para que a gente possa atingir os objetivos necessários. E a educação é algo muito sensível para que as pessoas possam imaginar que através de uma linha de transmissão, de tela de computador, de um lado o professor, do outro lado o aluno, que a gente vai ter pleno êxito no processo de ensino-aprendizagem, que efetivamente o calor humano, a presença física, o diálogo mais próximo, sempre traz melhores resultados do que a utilização apenas de mecanismos eletrônicos para que essa formação pudesse ser dada. Lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento no país em que tem, no Ministério da Educação, por exemplo, um ministro que efetivamente não tem nenhum compromisso com qualidade de ensino. Nós estamos sem saber quando é que nós vamos conseguir retomar as aulas com os nossos alunos em condições possíveis de que eles possam ter presença nas escolas, possam ter acesso aos conteúdos, que possam ter acesso às pesquisas da qualidade que nós tanto desejamos. E o ministro da Educação até agora não fez nenhum movimento para que a gente pudesse ter algo que sobressaísse sobre essa questão, de que pudesse ajudar um pouco o processo de ensino-aprendizado, e mantém, por exemplo, o Enem com as mesmas datas que estavam, como se nós estivéssemos vivendo um momento de normalidade nas nossas escolas, o que efetivamente não é. Então nós precisamos ter um comportamento por parte do ministro da Educação que possa estar adequado a essa situação que nós estamos vendo agora, inclusive revendo os calendários escolares, revendo os calendários dos exames nacionais, para que os alunos, em especial da escola pública, não sejam prejudicados ainda mais do que ter uma qualidade de ensino que já não é a mais adequada, já é muito desfavorável para eles fazer essa disputa da continuidade do ensino superior. Condições normais, imagino nessas condições precárias que nós estamos vivenciando nesse momento. Eu fico imaginando apenas um dado para que a gente possa perceber. O período de inscrição para o Enem, ele vai acontecer agora, num período em que os alunos da escola pública não estão indo para as escolas. E a maioria desses alunos que faziam inscrição para participar do Enem, faziam na escola, junto com o seu professor, junto com o seu coordenador pedagógico. Então, o número que é em torno de 6 milhões de inscrições, nós podemos ter esse ano uma diminuição para algo em torno de 4 milhões e meio de inscritos, porque os alunos que estão em casa não têm computador, não têm acesso aos sistemas para que possa fazer a sua inscrição, para fazer da forma correta a inscrição, poderão inclusive ficar fora do exame, porque sequer terão condições de fazer as suas inscrições, que normalmente ocorrem na escola sob supervisão dos seus professores. Então, são questões que o Ministério da Educação, a Secretaria Estadual de Educação e o conjunto daqueles que pensam a sociedade como um todo deveria estar com um olhar muito criterioso para que a gente não passe por uma situação de eliminar muitos da continuidade do ensino pela falta da própria inscrição no processo seletivo. O Ari, a escola estadual parece que ela voltou em 2 formatos, com aula pela TV. Eu não acompanhei bem isso, mas isso já está acontecendo ou não? Tem um certo suporte sendo oferecido por parte da Secretaria Estadual de Educação e com os profissionais de educação que têm condições de fazê-lo. Então, inclusive com acompanhamento de diário de classe, com acompanhamento de presença dos alunos através do ensino à distância, os professores se dedicando
com ferramentas que são suas, porque, por incrível que pareça, nós deveríamos ter o Estado oferecendo equipamentos, oferecendo condições para que os professores e os alunos pudessem ter esse tipo de atendimento nesse momento tão importante. O fato é que os professores têm que usar a sua internet, têm que usar o seu celular, têm que usar o seu computador, e ele não está recebendo a mais por isso, né? Sequer teve incentivo para adquirir essas ferramentas. E uma parcela muito grande dos alunos, isso os professores têm relatado, não consegue ser encontrados. Os professores não têm condições de encontrar o aluno para poder falar para ele, olha, você precisa pegar o seu computador, você precisa pegar o seu celular, você precisa ir até um local de um parente que tenha isso e coisa e tal, embora não seja adequado fazer isso, porque em isolamento social as pessoas têm que ficar em casa, tá certo? Mas tem um conjunto muito grande de alunos que estão longe de ter acesso a qualquer tipo de conteúdo porque não tem as ferramentas necessárias para atingir esse objetivo, que, infelizmente, é uma realidade que nós estamos detectando ainda mais. Já sabíamos disso por conta do próprio convívio, por conta das próprias atividades que os professores pedem para que os alunos realizem em casa e que não faziam porque não tinham os equipamentos, agora ficou acentuado essa consideração por esse mecanismo que efetivamente está faltando mesmo na casa da maioria das pessoas. A bicicleta passou aí agora. Passou mais um aqui. Ô Ari, a gente tem visto aqui com os demais. O pessoal passou bastante bicicleta agora. Foi... Por incrível que pareça, tem um segurança aqui em frente. Passa de 10 em 10 minutos com a bicicleta aqui em frente. Esse é o problema maior. Bom, com respeito a essa questão do EAD, eu acho que ficou claro a posição da PUESP, a sua posição com relação a uma ferramenta que ela é complementar e ela não pode substituir o professor em sala de aula e nem tampouco num processo desse como a gente está vivendo agora de uma pandemia. Eu fui estudante da Unesp aqui no campus de São Paulo, a gente fez uma greve de dirigente estudante, faz greve, né? Dá outra. Fiz uma greve de 105 dias, o que prejudicou um pouco o calendário escolar, né? Nós tivemos que ter aula até o dia 23, a gente trocou presentes de Natal, depois voltava dia 6 de janeiro, porque tinha que acertar o calendário escolar. O Ari, não tem nenhum problema, é uma pergunta, é uma dúvida que eu sempre escutei falar que tem alguma lei que rege sobre isso. O calendário escolar ele podia ser modificado, né? Você podia modificar, podia começar agosto e ele se estender até março do ano que vem, e depois assim até você acertar, voltar a ter esse calendário que bate com o calendário escolar com o calendário anual. É possível isso, Ari, ou tem empecilhos? Não, sempre é possível. A exigência mínima legal que a LDB trata de 800 horas em pelo menos 200 dias letivos, 180 dias letivos, pode ser adaptado, inclusive. Essa é uma exigência legal, mas é uma exigência legal em tempos comuns. Nós estamos vivendo um período excepcional. Se nós pegarmos, inclusive, situações que já ocorreram no passado, e aí não é do problema de pandemia. No passado nós tivemos problema de pandemia de falta de capacidade gerencial do sistema, em que alguns alunos no estado de São Paulo eram aprovados para a série seguinte em algumas disciplinas por decreto, por não ter tido nenhuma aula de determinada disciplina durante um ano, porque não havia professor. Então, se a gente for pensar que nós já tivemos essas excepcionalidades no estado de São Paulo, porque é verdade, eu comecei a dar aula em 88, em 89, nos anos 89, 90, 91, não existia professor de matemática, química, física e biologia nas escolas. Qualquer um que passava em frente à escola era laçado para vir para dentro da escola para poder fazer com que o aluno tivesse presença na sala de aula, porque não tinha conteúdo. Até hoje tem muito disso ainda, naquilo que ficou conhecido como professor eventual nas escolas, que tem um professor que tem professor que falta. Então, falta professor de química, ele entra na sala, falta professor de física, ele entra na sala, ou seja,
é alguém que cuida do aluno, fica lá como cuidador e não como professor de fato. E, por falta de gerenciamento de sistema, acabou, durante um bom período, não tendo remuneração adequada, as pessoas não faziam opção por essas carreiras. E ao não ter esses profissionais, o Estado acabava fazendo lançando mão desse tipo de ferramenta, que era aprovação por decreto, porque o aluno não tinha acesso ao conteúdo, porque não tinha professor. Isso também é possível fazer. Nós já tivemos greves em São Paulo com duração de 90 dias no segundo semestre. E essas aulas foram repostas posteriormente de uma forma que o aluno não passasse por nenhum prejuízo. Então, se estendeu para além da normalidade. Há universidades públicas no Brasil, por conta das constantes greves por falta de equipamento, por falta de condições de trabalho dos professores e tudo mais, que tem universidade que está, neste momento, parada efetivamente, mas por conta de heranças do passado, tem universidade que está fazendo aí do segundo semestre do ano passado, de 2019. O estado de Alagoas, por conta das constantes greves, chegou a ter um momento em que tinha 1 ano de defasagem dos alunos, por conta da quantidade de dias que tinham deixado de selecionados. Então, a adaptação para um novo momento, dentro desse processo que está aí, sempre é possível. O que é necessário é que os governos, tá certo? Sejam municipais, estaduais ou governo federal, chame as entidades sindicais que o nome da educação, estabeleça um diálogo a partir do momento em que vá se fazer a retomada, porque nós não achamos que tem que retomar as aulas para depois negociar isso com as entidades sindicais. Nós achamos que, inclusive, o retorno às aulas tem que ser um processo negociado entre aqueles que fazem o dia a dia da escola e aqueles que acham que gerenciam a escola, que, na verdade, são pessoas que, na maioria das vezes, nunca passaram por uma escola pública e que acham que tem solução para todos os problemas que a escola pública tem, que efetivamente não é verdade. Ari, tem bastante companheiros aqui na live. Deixa eu registrar alguns, depois você vai respondendo, para a gente fechar esse bloco que trata da questão da educação e partir para a questão das medidas provisórias, da ação da Central Única dos Trabalhadores, e a gente fecha com a questão do governo Bolsonaro. O Leon, nós vamos te boicotar na sua pergunta, porque a última pergunta que você fez a Magda demorou 1 hora para responder. E foi a live da Magda que bateu a live do Suplicy. É impressionante. Mas deixa eu registrar aqui. E ela nem cantou, hein? Não, nem cantou, não tomou água e foi, assim, do ponto de vista da explicação, uma coisa fantástica, né? Não, a Magda... Espetacular. Espetacular. Adorei a live dela. Então nós vamos boicotar hoje o nosso companheiro Leon. Você não vai fazer pergunta não, Leon. Isso a pedido da Jordana, ela pediu para te boicotar, eu vou boicotar. Então eu vou fazer uma pergunta do Leon. A Lenilda manda um boa noite, o Matheus Baeta, o Wellington, é um companheiro muito importante, conheço ele. O Wellington é ali, do Jardim da Conquista de São Mateus. O Anderson Ramalho está aqui também com a gente, o Coiô e a Edith. Leon, boa noite. Só vou falar boa noite, Leon. A América Custódio, a Vera, oi Verinha, que é membro da categoria dos químicos, trabalhadora da categoria, trabalhadora lá de uma empresa chamada Serpac. Boa noite, nossa querida Vera. O Henrique, o Adalberto, boa noite. Lucineide Varjão, opa, nossa presidenta da Confederação Nacional do Ramo Químico. Boa noite, Lu. Lu, eu preciso falar com você. Paulo Ferraz, o Cláudio Ramos, que é lá dos companheiros ambulantes aqui de Itaquera também, comerciante ambulante, o Fernando Porto, a Viviane, o Antônio Luiz Lino, ó, o Jardim da Conquista com 2 representantes aqui de São Mateus, o Boca e o Wellington, o Miguel Biaso, o nosso companheiro Ítalo Cardoso. Ô Ítalo, eu quero pedir desculpa de novo para você, eu fiz uma brincadeira com o Ítalo aqui, que ele saiu do PT e depois voltou e se arrependeu, ele ficou chateado. Então, estou pedindo desculpa de novo, Ítalo. Aí, o Darcy também está aqui, a Assunção também, o Luiz Pinheiro, do Sindicato dos Químicos,
o Ronald lá de Franco da Rocha, a Suzana, o Leon, o José Alves Neto, esse aqui tá lá enfiado no meio do Piauí, passa o dia inteiro na roça, o Ariovaldo, carpinando, e depois à noite vem aqui assistir nossa live. Ex-dirigente do Sindicato dos Químicos, hoje está lá na cidade de Eliseu Martins, a só 550 quilômetros de Teresina. Para chegar até lá tem que descer em Teresina e andar 550 quilômetros. Ari, fechando essa questão da educação, é isso, né? A posição de vocês é uma posição que, nesse momento agora, tem que ser discutido com a categoria o retorno, porque vocês podem estar expondo os professores e os alunos a esse contágio, né? Isso é muito importante. E também essa questão do ensino à distância, que pode servir como complemento, desde que seja estruturado, desde que seja elaborado, mas nunca na substituição do professor, que seria uma tragédia para a formação do aluno, porque aluno não é robô, né? Aluno precisa de contato. É isso, Ari? Duas questões bem rápidas. Uma é o seguinte: ensino à distância pode ser um meio, não pode ser um fim. O processo de ensino-aprendizado precisa do contato entre o educador e o educando. Esse é um ponto fundamental para qualquer processo de formação. E a outra questão é que a retomada das aulas, elas são importantes do ponto de vista da gente garantir a continuidade do ano letivo e a conclusão do mesmo. Mas mais do que isso, o que nós temos que hoje preservar é a vida dos profissionais de educação, a saúde das nossas crianças que possam se contaminar indo para a escola, porque o convívio com muitas pessoas acabam levando a isso, e que na maioria das vezes essas crianças, principalmente as crianças que moram em bairros mais periféricos, vivem numa condição muito difícil, às vezes 4, 5 pessoas no mesmo ambiente, ou seja, no mesmo quarto, compartilhando a mesma cama, que certamente seria uma tragédia, e que na maioria das vezes o contraturno de estudo dessas nossas crianças normalmente é com um idoso, que é um potencial grupo de risco, que normalmente eles ficam com os avós ou com os tios, coisa e tal, e que acabam sendo efetivamente vetores de transmissão se por acaso tem contato com alguém contaminado. Então, primeiro, nós precisamos cuidar da vida, depois vamos cuidar da questão do ano letivo e como é que a gente complementa essa questão. Beleza. Ó, o Neto falou aqui que está preparando a terra para plantar melancias lá no Piauí. Bom, vamos falar da Central Única, vamos falar dessa ação, tanto do 1º de maio, 1º de maio diferente, e qual é a sua avaliação, e isso com relação às medidas provisórias que o governo editou aí nos últimos momentos, para tentar resolver o problema da crise, né? A crise que assola o país. O 1º de maio, para nós, Hélio, você, na sua vida de sindicalista, você participou de vários 1º de maio da história da Central Única dos Trabalhadores. Histórico das realizações, lá daqueles 1º de maio, que antes de 2000, por exemplo, eram pequenos, normalmente na Praça da Sé, com um conjunto de movimentos sociais. Aí nós passamos por um processo em 2003, 2004, com realização, com patrocínio de empresas multinacionais, empresas nacionais, empresas estatais, sem nunca sair da nossa origem de buscar patrocínio apenas em empresas que não exploram o trabalhador, portanto, tenham um mínimo de uma relação sadia na relação com os sindicatos, na relação com a categoria profissional e tudo mais, e saímos desse modelo para voltar no modelo organizativo ainda da Central Única dos Trabalhadores, e conseguimos avançar e evoluir a partir do momento em que nós percebemos que o golpe estava em curso no Brasil e que o afastamento da presidenta Dilma tinha que caminhar numa perspectiva de unidade da classe trabalhadora para resistir aos ataques que viriam posteriormente. Nós só precisamos lembrar que a presidenta Dilma saiu em 2016, portanto são 4 anos em que nós estamos sofrendo o resultado do golpe. E passamos, a partir de então, a realizar 1º de maio com o conjunto das centrais sindicais. E esse ano nós caminhamos até um determinado momento para fazer um 1º de maio
unificado com as 11 centrais sindicais que nós temos no Brasil. Muito próximo do 1º de maio, acabamos não conseguindo permanecer com todos, por um problema de relações da participação e do convite de algumas figuras do mundo político, que acabou dividindo um pouco entre nós. Eu vou aqui dizer qual é a figura política que acabou criando esse problema, que foi a presença do Fernando Henrique Cardoso na realização do 1º de maio no conjunto das centrais. Não era um convidado da CUT, a CUT tem a sua opinião sobre quem deve ser convidado para participar de um ato de trabalhadores, em homenagem ao conjunto da classe trabalhadora, e que aqueles que foram inimigos da classe trabalhadora quando estiveram ocupando espaços de poder, que é o caso do Fernando Henrique Cardoso, que tanto atacou o conjunto da classe durante os seus 2 governos, que não era uma figura bem-vinda no 1º de maio. Nós manifestamos isso e acabou sendo convidado por outras centrais sindicais e acabou a participação dele criando esse problema para nós. E nós fizemos esse 1º de maio, para além dessa questão de juntar todas as centrais sindicais, com a característica solidária, de buscar que nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nós só tínhamos uma forma de fazer, não era aquelas atividades com aquele monte de gente na praça, porque nós não podíamos, porque estávamos em isolamento. Fizemos através das redes sociais, através do YouTube, que teve, só para que você possa ter noção, nós tivemos mais de 1 milhão de pessoas acompanhando o 1º de maio, com o relatório que o Rony, nosso secretário de Comunicações, nos apresentou essa semana. E essa solidariedade, ela passa a ser um papel fundamental do ponto de vista da construção de ação política que as centrais sindicais e os nossos sindicatos devam fazer. Eu sei da ação dos químicos com distribuição de cestas básicas em periferias, eu sei da ação da POSP, que tem feito nas suas 95 subsedes pontos de arrecadação e distribuição de alimentos para professores e até mesmo para a comunidade que está passando por necessidade nesse momento. Nós criamos essa característica de solidariedade para buscar fazer com que a classe possa ter entendimento de qual é o papel do 1º de maio na nossa vida, que não é um momento para comemorar, mas sim de relembrarmos as lutas dos trabalhadores ao longo da história, e também da necessidade de que aqueles que têm possam fazer a sua contribuição para aqueles que nesse momento estão passando por dificuldade, ou porque estão desempregados, ou porque estão com situações dramáticas por conta de que a forma com que o governo federal vem tratando a questão do trabalho no Brasil, cada dia que passa, é mais precarização, é mais informalidade, e esses trabalhadores estavam, até pouco tempo atrás, basicamente desprotegidos de qualquer ação do Estado e de qualquer ação que pudesse trazer um alívio momentâneo para suas vidas. E as ações que nós desenvolvemos, para além da questão do 1º de maio, que na minha opinião, na opinião da CUT, a semana do balanço nosso foi bastante positivo, o 1º de maio com esse formato que teve. Nós não achamos que o fato do Fernando Henrique Cardoso ter nos dividido tivesse criado um problema maior. Nós estamos tratando isso como uma página virada para consertar futuramente, para que a gente não tenha esse tipo de desconforto entre nós, mas o êxito do dialogar com um conjunto muito grande de trabalhadores, e conseguimos, inclusive, furar um pouco a bolha da grande mídia, porque o 1º de maio unificado das centrais sindicais acabou sendo divulgado em todas as redes de televisão, inclusive a própria Rede Globo, que historicamente mostrava o 1º de maio da Força Sindical e normalmente escondia o 1º de maio da CUT, porque as nossas bandeiras eram diferentes na realização daquelas atividades. Mostrava o sorteio do carro, mas não mostrava o 1º de maio da luta política que a gente organizava. Então, essas diferenças, ao longo do tempo, nós não conseguimos furar essa bolha, e conseguimos furar nesse momento, tendo divulgação em todos os meios. E, para além daquilo que ficou conhecido do 1º de maio solidário com o conjunto das centrais sindicais, nós ainda tivemos esse ano, com o envolvimento de mais de 20 entidades sindicais internacionais, também um 1º de maio internacional com apresentação de conjuntos de vários países
e que está disponível, inclusive, no YouTube, para quem ainda não assistiu, que puder ter interesse em assistir, poder ter acesso a esse conteúdo que é bastante importante de ver os espanhóis, os argentinos, os turcos, ou seja, o conjunto de variáveis ou de variados sindicatos, centrais sindicais pelo mundo, nesse processo de organização do 1º de Maio Internacional. Ari, sobre as medidas provisórias do governo federal, quais são as orientações e a reflexão que a CUT tem feito? Bom, primeiro a gente precisa retomar um pouco, antes de eu falar das medidas provisórias, de como é que nós agimos no início da pandemia. Quando nós passamos por processo de isolamento social, a primeira preocupação na CUT, quando nós realizamos o debate, é que nós precisávamos tomar medidas urgentes para a preservação da saúde dos trabalhadores. E foi quando nós fomos dialogar com os agentes políticos, no sentido de que não poderíamos continuar trabalhando como se nada tivesse acontecendo. Quando apareceram os primeiros casos de coronavírus no país, imediatamente a Central Única dos Trabalhadores fez com que os seus trabalhadores que estão no grupo de risco, ou seja, aqueles com mais de 60 anos de idade, aqueles que tinham problema cardíaco, problema de pressão alta, diabéticos, já se afastassem do trabalho. Portanto, nós tomamos a iniciativa de fazer esse movimento e logo em seguida as autoridades políticas do país fizeram a mesma coisa. Então, logo, as autoridades apontaram no sentido do isolamento como sendo a melhor forma de para algo que a gente não tinha noção do que estava nos esperando. A CUT também colocou todos os seus trabalhadores em home office e toda a sua direção passou a trabalhar através de mecanismos como esse que nós estamos desenvolvendo aqui, dessa live tão prazerosa de participar. O fato é que, feito esse primeiro passo de que as pessoas tinham que se preservar, que as pessoas tinham que ir para o isolamento social para que não se contaminassem, a preocupação seguinte era com esse grupo de trabalhadores, que eram mais de 40 milhões de trabalhadores que estavam na informalidade, sejam eles ambulantes, sejam eles trabalhadores de aplicativos, ou seja, aquele conjunto de trabalhadores que não tem carteira assinada e que, portanto, passaram, a partir do momento em que não podiam mais exercer nenhuma atividade, passaram a vulnerabilidade de não ter o que comer, não ter qualquer tipo de rendimento que pudesse fazer com que ele mantivesse as suas condições básicas de sobrevivência. E nós fomos para cima do Congresso Nacional, junto com as outras centrais sindicais, pressionar o governo para que se instituísse imediatamente o programa de renda mínima ou renda básica. O nome para nós não importa. O que importa é que nós precisávamos socorrer esse conjunto de trabalhadores que estavam a essa condição de não ter nenhum rendimento. E que o Paulo Guedes inicialmente apresentou uma proposta de R$200, as centrais sindicais, o Partido dos Trabalhadores propôs que fosse pelo menos um salário mínimo e acabou chegando num procedimento de R$600. Alguém pode dizer R$600 é pouco. De fato, R$600 não é um salário mínimo como nós queríamos, mas é mais do que os R$200 do Paulo Guedes e do Bolsonaro e é mais do que os R$543, que não sei se você viu essa semana esse número do IBGE, que metade da população brasileira sobrevive com R$543. Portanto, nós estamos falando de um número que é superior ao que metade da população brasileira tem como rendimento para sobrevivência. Então, não é qualquer coisa o que nós conquistamos. E foi uma conquista da pressão do movimento sindical, não foi uma concessão do Bolsonaro, não foi uma concessão do Paulo Guedes, foi uma conquista do conjunto da classe trabalhadora sobre a pressão que realizou sobre o Parlamento Nacional. Conquistado isso, nós precisamos dar mais um passo. E dar mais um passo significava a garantia da estabilidade dos trabalhadores que estavam formais e que estavam na condição de ficar em casa em home office
ou então praticamente suspenso a sua atividade porque não consegue desenvolver a atividade através de home office. Esses trabalhadores, as empresas, certamente, se nós não tivéssemos atacado na perspectiva de garantir a estabilidade desses trabalhadores, de garantir recursos do governo federal para que as empresas pudessem manter o contrato de trabalho desses trabalhadores, certamente seriam demitidos. A gente, para pegar um número assim, muito rápido, os Estados Unidos, nesse período de pandemia, já chegou a mais de 30 milhões de desempregados. Significa 2 vezes o número de desempregados oficiais do Brasil. Isso em pouco mais de 1 mês e meio. Para quem tinha 7 milhões de desempregados no país, passou a ter 36 milhões de desempregados. É muita gente passando necessidade num país que já tem muita gente que passa necessidade, embora a grande mídia não mostre isso para a população mundial. Essa é uma questão mais interna dos Estados Unidos e, portanto, esses são números bastante significativos. Nós estamos vivendo ainda um problema. Hoje eu tive a oportunidade de participar de um debate com um grupo de empresários que lançou o movimento Não Demita e que conseguiu, com algumas redes de comércio, a garantia de que não vão demitir. Para que você possa ter ideia, tem muito empresário pilantra nesse mundo empresarial, mas tem gente séria. E esse é um conjunto de 3 jovens, inclusive empresários, que lançaram esse movimento, e eles fizeram a captação inicial de 22 milhões e que distribuíram para pequenas empresas para que elas pudessem, a um juro de 4% ao ano, com carência de 2 anos, tá certo? Pudessem ter, nesse momento, adesão a um projeto de não demitir os funcionários, portanto, manter os trabalhadores em casa, em segurança e recebendo o seu salário. Essa foi uma captação espontânea deles, o que o governo federal também deveria ter feito, de colocar recursos à disposição do empresariado nacional, do pequeno empresário, que é quem mais emprega nesse país, são as pequenas e médias empresas, numa perspectiva de que garantisse o emprego e as condições de vida digna para o conjunto dos trabalhadores, para que não passassem por dificuldades como suspensão de contrato de trabalho, com 0 de rendimento, que era a defesa do Paulo Guedes em determinados momentos, e que nós, efetivamente, conseguimos, através da 936, fazer um cerco a essa questão, com os defeitos que ela tem, que nós queremos consertar, de certa forma, ainda com pressão no parlamento, numa perspectiva de que coloque o sindicato no processo de negociação, porque na 936 estão tirando o sindicato do processo de negociação, com o qual nós não concordamos, que o sindicato passe a homologar os acordos coletivos, como sempre fez, e que os acordos individuais previstos na 936, nós somos contra o acordo individual, mas se ele existir, que também passe pela mão do sindicato para que o trabalhador não fique naquela posição vexatória que essa semana nós chegamos a ver as imagens, de que empresários obrigaram os trabalhadores a ficarem de joelhos, tá certo? Na frente das lojas, pedindo para que fosse reaberto o comércio para que eles pudessem voltar a trabalhar. Uma situação bastante complexa, porque efetivamente não era do desejo dos trabalhadores ficar naquela posição, implorando para que o comércio voltasse a funcionar, para que eles pudessem ter emprego. Então, a 936, nós queremos isso, nós queremos que não fique fixado apenas no seguro-desemprego, mas que a garantia chegue a 3 salários mínimos, para que o rendimento do trabalhador não sofra uma queda muito grande, com a volta do sindicato, e estamos buscando construir outras alternativas, inclusive, para que a gente possa sair desse período que nós estamos vivendo agora, se não tão fortes como desejamos, mas pelo menos nas condições necessárias para que o comércio possa voltar quando as condições forem dadas, para que os trabalhadores possam voltar com segurança e com saúde quando as condições estiverem dadas, mas mais do que isso, para que a gente possa conjuntamente fazer a retomada do trabalho, a retomada da economia, para construir um país diferente desse que está aí e que efetivamente passa, para além de todas essas ações que nós estamos fazendo, o fortalecimento daquilo que nós aprovamos do Congresso Nacional da CUT, que basta desse governo que está aí, porque esse governo não tem proposta, não tem
solução para os problemas que a sociedade hoje atravessa. Já não tinha antes do coronavírus, muito menos agora, porque tem um ministro que disse que trabalha há 39 anos no SUS, só que o SUS só tem 34 anos. Quer dizer, é um governo de maluco, tá certo? De irresponsáveis que não tem nenhuma condição de dirigir o país no rumo que ele tanto necessita. Então, nós temos que dar vazão àquilo que nós aprovamos do fim do governo Bolsonaro. Inicialmente a proposta era de fora Bolsonaro, mas nós estamos numa posição agora que não dá mais. Nós precisamos caminhar para que o governo chegue ao fim, e superar esse momento significa: nós não queremos Bolsonaro, mas também não queremos Mourão, não queremos o Mourinho, que saiu há pouco tempo atrás, e também não queremos a condução do Paulo Guedes na economia brasileira, porque o receituário do Paulo Guedes não deu certo no Chile, não deu certo em nenhum país do mundo, e não será no Brasil que isso vai se converter em algo favorável ao conjunto da sociedade. O Paulo Guedes é um economista absolutamente ultrapassado do ponto de vista das ideias, mas mais do que isso, para além de estar ultrapassado nas ideias, as suas intenções elas são outras. Porque quem é sócio de banco certamente não tem interesse em fazer nenhuma concessão ao conjunto da classe. E nós precisamos caminhar para que a gente possa pôr fim a esse governo e fazer uma retomada para esse país voltar a crescer, que passa também por algo que nós não abandonamos na nossa história, que é fazer com que aqueles que têm mais paguem para que aqueles que têm menos possam ter acesso ao mínimo de dignidade de vida, ao mínimo dos direitos humanos necessários, que é moradia, alimentação, transporte, saúde e educação, que é a taxação de grandes fortunas, que é a taxação daqueles que têm grandes lucros, que, portanto, nós precisamos tirar de quem tem mais para socorrer aqueles que têm menos. Belíssima explanação, Ari. Belíssima. Não poderia ser diferente. Eu que te conheço, já sei que você ia caminhar por essa trilha muito bem. Ari, antes de você fazer as considerações finais, tem aqui um companheiro que faz uma pergunta, o José Geraldo. Ari e Hélio, poderiam abordar a questão do verdadeiro massacre que estão sofrendo os professores com horas extras de trabalho e uma burocracia insana de planilhas, reuniões e palestras. Como reagir ou superar a situação? Você já falou boa parte dessa resposta, mas você poderia, antes das considerações finais, passar por a pergunta desse nosso companheiro aqui. Hélio, nós estamos vivendo, e você, através das suas 2 lives diárias que você faz, para além disso, eu sei que você tem participado de muitas outras atividades, portanto, você tem tido uma jornada de trabalho bastante nossa, né? Quando eu disse para você que participei de uma reunião, eu não participei de uma reunião hoje, eu participei de 3 reuniões, tá? Eu estou nessa agora, significaria que fosse uma 4ª reunião, se a gente pudesse considerar essa live como sendo uma reunião. O fato é que os professores, os trabalhadores em educação, principalmente aqueles que têm contato com alunos e tudo mais, eles, ao longo da vida, para além daquilo que estão fazendo com eles hoje, que é sobrecarga de trabalho, ao longo da vida tem uma particularidade que tem muita gente que não sabe. No governo Maluf foi dado falso direito de que professor possa ter 2 empregos. Uhum. E se nós levarmos em consideração que 85% da classe dos professores é feminina, nós estamos falando de quem tem tripla ou até quádrupla jornada. Não estamos falando de um trabalhador que tem uma jornada de 8 horas diária, de 44 horas semanais. Eu vou pegar o meu exemplo para que as pessoas possam entender. Eu sou professor de 2 escolas. Eu tenho uma jornada de trabalho que, se eu não tivesse liberado para o movimento sindical, ela seria de 64 horas semanais. 64 horas semanais, de segunda a sexta-feira, significa dividir 64 por 5. Ou seja, nós estamos falando de uma jornada de trabalho que não traz produtividade nem para o professor se sentir satisfeito ao final de uma jornada de trabalho tão extenuante, nem para o próprio aluno que tem um professor cansado, muitas vezes desmotivado
pelo excesso de trabalho que ele tem. E hoje o que nós estamos vivendo no trabalho home office é maior ainda, porque além dele ter que participar das atividades escolares, cumprindo a sua jornada de trabalho, ele tem um conjunto extra dessas atividades que não está sendo remunerado, não está sendo sequer observado pelos agentes educacionais. Ou seja, os professores estão tendo que trabalhar das 7 da manhã, muitas vezes até 10, 11 horas da noite, para poder dar conta de todas as atividades que estão sendo passadas para que eles possam desenvolver para o seu aperfeiçoamento, para a sua formação de trabalho pedagógico, mas mais do que isso, de ter a sua atuação com essas novas ferramentas de trabalho que até então para muitos era desconhecida, que para além dele ter que desenvolver a atividade, ele tem que aprender a atividade, porque ele não foi formado e não teve até hoje ninguém que pudesse ter auxiliado. E eu falo isso como alguém, como nós dois, que de uma hora para outra tivemos que virar especialista em conseguir, uma hora ter que fazer live pelo Skype, uma hora pelo Zoom, outra hora por Meet, outra hora... Ou seja, nós temos que dominar uma tecnologia que até então a gente não tinha. E o conjunto dos nossos professores também estão passando por essas dificuldades, o que torna a sua jornada muito mais estafante. Sem contar tudo isso que foi dito, que é a burocracia de preencher diário de classe, a burocracia de fazer relatório, a burocracia de ficar encaminhando a atividade para aluno, corrigindo a atividade de aluno, encaminhando o relatório para dirigente regional de ensino, para diretor de escola, para supervisor, ou seja, fazendo do professor que ele hoje tem mais atividades em casa do que se ele tivesse no ambiente escolar, que certamente para o professor é muito mais confortável. Ele está sentindo muita falta de ir até a unidade escolar para ter contato com os seus colegas de trabalho e com aquilo que ele gosta demais de fazer, que é o contato com o seu aluno, que é a sua ferramenta principal de trabalho, que é a troca de conhecimento, que efetivamente faz com que o professor cresça cada vez que ele ensina, porque, como já dizia o velho Paulo Freire, tá certo? Ninguém apenas ensina, quem ensina, ensina aprendendo, e essa deve ser sempre uma característica que a humanidade não pode perder de vista, embora os ministros da Educação queiram retirar, inclusive, o Paulo Freire do próprio prédio da Secretaria de Educação, o que certamente tirar do currículo já é um absurdo. Negar a história e negar a imagem de Paulo Freire, que é no mundo todo adorado, só podia ser mesmo algo de um governo fascista, de um governo que não tem zelo pela cultura, não tem zelo pela educação, pela saúde dos trabalhadores e pelos direitos dos trabalhadores. Portanto, nós precisamos caminhar, Hélio, e eu volto a insistir, nós não temos outra saída para esse país que não seja darmos sequência e desenvolvermos ações suficientes para que possamos colocar fim a esse governo, e o Fora Bolsonaro tem que ser a palavra de ordem do conjunto da classe trabalhadora do Brasil. Beleza, Ariovaldo. Chegamos a 60 minutos de live, e quando o papo é bom, você não percebe, e você nos trouxe, enriqueceu bastante os nossos internautas, não tenha dúvida disso, com a sua ação, com o conhecimento que você tem, e a gente pôde aqui ficar prestando muito atenção nesses pontos que você citou, os pontos nevrálgicos disso, o que é o ensino à distância, o que está acontecendo hoje, a questão do 1º de maio, a posição da CUT com relação às medidas provisórias, que muito bem pontuado por você. A gente, infelizmente, eu também assumi o sindicato no momento em que a gente tem muito mais trabalho do que teria em um outro período. Mas dá de César o que é de César, e o tempo chega para nós e a gente tem que mostrar que a gente está aqui para resolver. Quero agradecer demais a sua participação, você manteve... Eu estou com dificuldade de manter o nível dessas lives aqui, eu não sei como é que a gente vai... Estamos subindo muito, e aí eu fiz uma solicitação bastante inusitada ao Lula, à assessoria do presidente Lula. Estou aguardando a live com o Lula, aí eu fecho a porta e vou embora, porque aí acabou. Mas com certeza você contribuiu bastante na disputa, que nós estamos aqui, Ariovaldo, numa disputa de narrativa. Essa questão do coronavírus vai passar.
Mas a disputa pela narrativa por outra sociedade, não. Nós temos que fazer de uninoturamente. É a quarta live que eu faço hoje. A terceira reunião. E eu queria falar o seguinte, quando você falou dos professores que estão tendo com essa carga extra em casa, eles também são pais, eles têm filhos, os filhos não estão na escola, e se eles tinham alguém que ajudava em casa, também não está ajudando, estão tendo que fazer as atividades domésticas, que cá entre nós só dá para valorizar depois de ter feito como a gente está fazendo, né? Sim. Eu brinco, falo assim para a moça que trabalha aqui, que tá, enfim, também está em isolamento social, eu falo assim, ó, não pede o dobro do salário não, porque eu pago. É verdade. Então, muito esclarecedor isso e ela, no final da pergunta, você também deu a resposta para o companheiro, o José Geraldo, de que é ação política nossa, é o fora Bolsonaro, muito bem colocado pela Central Única, fora essa política neoliberal, não é fora Bolsonaro, né? Fora o que o Bolsonaro representa as políticas neoliberal que levou à redução do Estado, a concentração de riqueza e essa explosão que a gente está vendo na periferia, Ariovaldo, aqui de São Paulo. Você conhece São Paulo também? Eu conheço muito a periferia, eu fui criado na periferia, tenho 50 anos que eu conheço boa parte da periferia de São Paulo. É um massacre que estão fazendo na periferia hoje, Ariovaldo. As pessoas, como você falou, tem regiões de São Paulo em que as pessoas, 5 pessoas vivem em 15 metros quadrados. Como você falou, não tem. Nós temos no sindicato um estagiário, companheiro Lucas, que ajuda a gente. Ele é aluno do Centro Tecnológico Federal de São Paulo, um brilhante aluno, um excelente estagiário. Aí um dia, Ariovaldo, eu fui levar uma cesta básica na casa dele, porque hoje ele é a única pessoa responsável do ponto de vista econômico pela casa, porque o pai está desempregado, a mãe cuida dos filhos. E ele mora numa casa pequena, e quando ele tem que trabalhar, ele tem que estar lidando com os 2, 3 irmãos que ele tem simultaneamente. Então, evidentemente, essa desigualdade social, ela tem que ser superada. Acho que nós temos que acumular força para nós não queremos mais ganhar o governo. Nós não queremos ganhar a prefeitura. Nós queremos mudar a base de organização dessa sociedade. Não tem mais conversa. Nós temos que mudar, porque não dá para ficar convivendo com a brutal desigualdade que tem. E isso vai ser feito pela disputa da narrativa. E o que você fez aqui hoje, nessa contribuição muito importante de uma pessoa que ocupa um cargo muito importante na central, a maior central única dos trabalhadores, né? Acho que é a maior central do planeta, se eu não me engano, se não me falha a memória, de uma categoria extremamente importante, que é a categoria dos professores, tão muito sucateada por esse governo neoliberal, até o professor de categoria O. Quando eu conheci esse fato, faz alguns anos, eu falei, não pode ser verdade, isso não é verdade. Eu vim de escola pública, como é que tem um professor que não tem absolutamente... é aquilo lá, eu tive a oportunidade na escola pública de ter professor de física. Jamais eu ia achar que um professor de física pudesse dar uma aula de biologia, porque não dava para falar com um professor de matemática, poderia dar aula de língua portuguesa. E o professor de educação física dá aula de inglês, de língua inglesa. Não tem. A gente tinha os professores. E grandes professores, e grandes mestres nós tivemos, que foram as suas carreiras bastante sucateadas. Para erguer uma nação decente, ela se faz pela educação. Quem tiver dúvida disso, pode parar e ir para outro lugar, porque é por aqui que passa. E você contribuiu com a gente. Eu queria que você fizesse as considerações finais, para que não ficasse eu fazendo consideração final. E muito obrigado por você dar o tempo para a gente discutir aqui, viu, Ariovaldo? Grande companheiro Ari. Não, velho, eu quero agradecer, na verdade, a oportunidade de poder participar de um espaço tão importante nesse mesmo processo de disputa de narrativa. Agora, mais do que isso, nós precisamos buscar espaços e disputar espaços onde a gente possa ser útil para o conjunto da sociedade. E muitos acabam se colocando à disposição para atividades e ações que nunca fizeram na vida e que estão dispostos a assumir. E eu falo para você que você tem se colocado ao longo da sua vida
como uma pessoa à disposição do outro. E você se coloca num projeto agora, quero dizer que estamos juntos nesse projeto, quero que você tenha muito êxito em tudo que você vai fazer daqui até a conquista do espaço que você deseja e que é tão necessário ter pessoas com o seu perfil, com a sua característica, com a sua responsabilidade e, mais do que nunca, com a sua disposição de fazer mais e melhor para quem mais necessita. Porque é muito fácil um empresário buscar um espaço para proteger os seus. No seu caso, eu te conheço já há bastante tempo, sei que você quer proteger o outro. E por isso eu estou muito, mas muito empenhado num processo de ajuda para que a gente possa chegar junto a um espaço de conquista que será tão importante para o conjunto dos munícipes da cidade de São Paulo. Ariovaldo, obrigado pelas palavras, tamo junto, valeu mesmo, fica com Deus, até uma próxima oportunidade que você possa vir aqui nos ajudar a compreender a conjuntura e a disputá-la do ponto de vista do que nós achamos que a sociedade tem que ser. Forte abraço, meu irmão, valeu! Um abração, abraço a todos aí. É isso aí, tivemos com um grande companheiro, Ariovaldo, coordenador, secretário de Finanças da CUT Nacional, companheiro que tem uma participação importante na luta dos trabalhadores. Então, a gente terminou agora uma live com a participação do Ariovaldo de Camargo, da CUT, né? E foi uma conversa muito interessante para falar de tudo. A gente falou aqui do EAD, o tal do ensino à distância. O Ariovaldo colocou muito bem as posições tanto da POSP como a posição da CUT e o que é mais importante, a posição do Ariovaldo enquanto educador. O olhar do educador é muito importante, do educador comprometido com a formação do aluno e sabe que para isso precisa ter uma estrutura que possa atender a essa demanda. Ela tem que estar na escola, com professores bem remunerados, com um projeto pedagógico bem desenhado e usando todas as ferramentas que tem como ferramentas que possam auxiliar. Como ele falou, o IAD não é o fim, ele é o meio, né? Ele não pode ser confundido com a questão de que você substitua professor na escola. Bom, falou também do dia histórico para a classe trabalhadora, o dia no 1º de maio, a luta histórica da classe, que foi bastante diferente no mundo todo. Nós não tivemos os nossos atos costumeiros, né? Fizemos por causa do distanciamento social, mas a solidariedade dos sindicatos com a população foi bem forte. Bom, falou também das medidas provisórias editadas por esse governo para no combate à pandemia, que visam só enfraquecer a luta dos trabalhadores e a organização sindical. Bom, nessa live teve aqui a posição da Central Única dos Trabalhadores, fora Bolsonaro, fora todos aqueles que defendem a política neoliberal, Mourinho, como ele falou também, o Mourinho que se foi e o Mourão que se vá com Deus para os quintos dos infernos. É isso aí. Então, temos que discutir aqui também, como o Ariovaldo falou, o pós-pandemia. A vida nunca foi fácil para a classe trabalhadora, como ele deixou claro bem aqui. Sempre tudo foi fruto de muita conquista, muita luta, né? E o futuro não será diferente. Mas a gente vai superar tudo isso. Enquanto isso, nossa prioridade, como o Ariovaldo colocou muito bem aqui, é preservar a vida. E é assim que vamos seguir. Distanciamento social, cumprindo as regras que a Organização Mundial da Saúde propõe. E estamos aqui, estamos juntos. Um forte abraço, até mais. Viva a luta da classe trabalhadora, viva a Central Única dos Trabalhadores. E Ari, um beijo no coração, muita força para você e tamo junto. Valeu, companheirada.